Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos de 24 a 29. Colossenses 1, de 24 a 29. E assim lemos nesse texto: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pelo texto da Tua palavra que agora foi lido. E Pai, suplicamos que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós, para aquilo que Tu tens como recado para nós nesta hora, cada um individualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já recitamos a divisa desta campanha de missões mundiais. Está ali por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. E esse texto, ele começa dizendo que isto é uma graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele demonstra que entendia que nós não somos merecedores de ser instrumentos de Deus na proclamação da mensagem do Evangelho. Ele diz que é uma graça, ele diz que é algo que Deus faz para conosco, que Ele nos oportuniza, mesmo nós não sendo as pessoas ideais para isso. E ele fala a respeito de si mesmo. Ele vai afirmar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo então olha para si mesmo e diz: eu não sou digno de ter esse chamado da parte de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus tem me chamado a fazer, eu não sou merecedor. A gente lembra quando o apóstolo Paulo recebeu o chamado de Deus no caminho de Damasco, e ele ia realmente para Damasco para perseguir os cristãos. Estivemos aqui já orando pelos cristãos perseguidos, e Paulo então, ele se dirige a Damasco com o propósito de perseguir os seguidores de Jesus Cristo, que tinham seguido para aquela região e se refugiado distante de Jerusalém por conta dessa perseguição. No meio do caminho, Jesus aparece a Paulo e apresenta a ele um chamado.
Paulo, ao entender que aquele a quem ele perseguia, perseguindo os cristãos, o próprio Jesus Cristo, agora apresenta diante dele um desafio. Vai, Paulo, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E Paulo então entra em Damasco, vai para a casa que lhe foi designada, e ali ele esteve sem comer durante 3 dias. E eu creio firmemente que isso não foi simplesmente um voto que ele fez. Ele simplesmente não decidiu, agora vou ficar sem comer por 3 dias. Simplesmente aquilo que povoava a sua mente era o pensamento de que ele havia perseguido a igreja de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele havia promovido contra a igreja de Cristo, agora ele descobre que aqueles a quem ele perseguia é que estavam certos e ele é que estava errado. Aqueles que pregavam Cristo ressuscitou, está vivo, é Senhor, é Salvador. E que ele então fazia com que estes se calassem, porque não cria nesta mensagem, agora ele descobre que estes é que estavam certos. E ele começa a repassar aquela imagem de cada pessoa a quem ele havia de alguma forma promovido sofrimento por causa da fé em Jesus Cristo. E aí, irmãos, é que se aplica aquilo que nós dissemos no começo, ao estarmos em oração, por causa da perseguição contra o Evangelho em países onde cristãos estão morrendo por causa da sua fé. É de que essas pessoas precisam, aqueles que os perseguem, é que precisam conhecer o Evangelho. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e agora, ao relembrar cada um desses momentos que ele havia tido em que promoveu perseguição contra os cristãos, agora tudo isso passa novamente na sua frente. E eu entendo que ele não tinha coragem para comer. Ele não tinha coragem de sair desta posição em que ele reconhecia os seus erros diante de Deus. Mas de repente, Deus envia um homem chamado Ananias ao encontro de Paulo. E aquele homem então chega para ele e diz: Deus tem separado você para pregar o Evangelho aos gentios. Deus tem separado você para fazer com que esta mensagem chegue diante de reis, de autoridades. E Paulo agora se levanta e ele é batizado. E aí ele se alimenta, ele come, porque agora toda aquela sua angústia, o que é que será da minha vida? Eu promovi perseguição e até morte contra os cristãos, como é que eu posso me apresentar diante de Deus agora? O que é que eu posso ter de futuro? Mas é a graça de Deus, é a graça de Deus que faz com que nós sejamos chamados para uma obra que os anjos desejavam fazê-la, mas que Deus reservou para nós. E então o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É graça, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo, de poder então pregar este evangelho aos gentios. E Deus nos promove esta graça, porque Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Apesar da nossa infidelidade, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, mas Deus coloca diante de nós esta graça, esta oportunidade de sermos instrumentos de proclamação da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Nós somos então ministros, servos de Cristo Jesus, é o que ele diz.
a graça de que sejamos ministros de Cristo Jesus. A palavra ministro quer dizer assim, servo, alguém que está a serviço. Todos somos ministros. A palavra de Deus tem apresentado de que cada um de nós tem algo a ser desenvolvido em prol do crescimento do seu reino. E nós somos assim, chamados por Deus para ser ministros. O chamado de Paulo foi para pregar a mensagem do Evangelho aos gentios, ou seja, os não-judeus. Os demais apóstolos estavam na região ali de Israel, proclamando a mensagem do Evangelho. Paulo é chamado para sair daquela região e pregar o Evangelho, aonde ele nunca tinha sido pregado, pregar aos gentios. Deus confiou a nós a mensagem do Evangelho para ser pregada a todas as pessoas no mundo inteiro. A chamada Grande Comissão está presente em alguns livros do Novo Testamento. E a gente poderia citar o texto de Mateus, capítulo 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos, capítulo 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Atos, capítulo 1. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A mensagem que recebemos da parte de Deus, temos a responsabilidade de proclamar a todas as nações. O apóstolo Paulo recebeu o chamado para pregar o Evangelho aos gentios. E nós temos recebido o chamado para pregar a todas as pessoas em todo o mundo. Agora, ele diz que é com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus aos gentios, para que se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O que ele diz aí é que nós assumimos uma posição como a de um sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote apresentava a Deus sacrifícios, sendo que, naquele caso, sacrifícios de animais que eram mortos. Cristo veio para ser o sacrifício verdadeiro. Aqueles sacrifícios de animais apontavam para a vinda de Jesus Cristo, aquele que assumiria a morte na cruz em nosso lugar. O seu sangue seria derramado para a purificação do nosso pecado. Jesus levando sobre si a nossa condenação. E agora, se o sacrifício de Cristo é que é o sacrifício verdadeiro, o sacrifício eficaz, que purifica as nossas vidas, que perdoa pecados, por que é que o apóstolo Paulo traz agora esta figura de o dever sacerdotal? É que ele coloca aí o desejo de oferecer também algo a Deus. De oferecer algo a Deus. E o que é que ele se propõe a oferecer? Não sacrifícios de animais que são mortos, mas sacrifícios de pessoas vivas, que são colocadas agora diante de Deus como pessoas que foram alcançadas por essa mensagem, pessoas que entenderam que Jesus Cristo é Salvador, pessoas que receberam a Jesus como Salvador, e que agora estarão na presença de Deus por toda a eternidade. Ele deseja apresentar diante de Deus pessoas que agora podem estar com Deus para todo sempre. Por isso ele vai dizer que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. O sentido dos termos usados por Paulo nesse texto, no original, no grego, aponta nesta direção. Talvez, se você for olhar na sua Bíblia, você não vai encontrar aí a palavra sacerdotal, mas o sentido original aponta nessa direção, e que então o sacrifício que ele deseja apresentar diante de Deus, são vidas salvas no Senhor Jesus,
São vidas que agora, quando Saulo, mesmo Paulo, apresentou-se diante de Deus, a gente pode imaginar a multidão que estaria ali sendo colocada diante de Deus como sacrifício que ele apresentaria diante de Deus. A quantidade de pessoas que conheceram a Jesus Cristo através da sua pregação. E aí a gente vem e se pergunta, de que forma nós estaremos nos apresentando diante de Deus? Trazendo também pessoas que chegaram ao conhecimento do Evangelho através da nossa vida, pessoas que são apresentadas então como sacrifício vivo diante de Deus, pessoas que agora estarão na presença de Deus por toda a eternidade, ou estaremos nos apresentando de mãos vazias? O apóstolo Paulo diz que ele se empenha para que isto aconteça. E a gente vai ver que no texto que nós lemos no começo em Colossenses capítulo 1, é o texto que está na sequência da série de mensagens que estamos apresentando no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses. E esse texto vai se mostrar como que um paralelo deste que nós acabamos de ler. Este que é a divisa da campanha de missões para este ano. Como é que ele diz nesse texto? Ele diz que ele se alegra mesmo nos sofrimentos, no cumprimento desse ministério. Ele diz que ele é feito ministro de Cristo Jesus. Semelhantemente ao texto da divisa, ele afirma que ele foi feito ministro pela vontade de Deus, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A palavra de Deus vai registrar aquilo que veio como preparação para a vinda de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, tudo aquilo que foi a preparação para a vinda de Jesus. Vai retratar nos Evangelhos este cumprimento, de como Cristo veio, a maneira como exerceu o seu ministério aqui, que culminou com a sua morte na cruz. E aquilo que foi a experiência da igreja cristã primitiva. O que é que isto teve de importância para aquela igreja, a maneira como aquela igreja abraçou essa mensagem e compartilhou essa mensagem ao mundo inteiro. No Evangelho de João, nós vamos ver o apóstolo João dizendo por que é que ele escreveu aquele evangelho. Lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele vai dizer que o que ele registrou ali no seu evangelho não é toda a obra de Jesus Cristo. E esses dois versículos vão dizer: há, porém, muitas outras coisas que Cristo fez entre os discípulos, que se todas elas fossem colocadas num livro, não haveria livros no mundo para registrar tudo aquilo que Jesus fez. Mas ele complementa dizendo: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A palavra de Deus registra esse propósito de Deus, de que todas as pessoas possam ter a vida eterna. A palavra de Deus registra esse desejo que está também no Evangelho de João, capítulo 6, verso 40, onde ele diz: e a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus para com todas as pessoas do mundo, que todos possam ver a Jesus Cristo, que todos possam crer nele, e então serão ressuscitados no último dia, para estarem na presença de Deus por toda a eternidade. E mais ainda,
porque nós já temos a presença de Jesus Cristo conosco por meio do seu Espírito. E então, quando nós anunciamos essa palavra, dando a conhecer esse mistério de Deus, o texto diz que nós somos santificados pelo Espírito Santo. E então o Espírito já habita em nós. E no texto de Colossenses nós vamos ver que esse mistério de que Paulo fala ali em Colossenses, ele diz que é Cristo em vós, a esperança da glória. Podermos ter a presença de Cristo em nós por meio do seu Espírito, estando preparados para enfrentar a vida por esta presença. A diferença que faz na nossa vida a presença de Deus. Sabermos que não estamos sozinhos em momento algum. Sabermos que estaremos recebendo dele o suprimento das necessidades para enfrentar cada situação na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai retratar isso. Ele vai dizer que ele está preparado para enfrentar todas as circunstâncias da vida. E ele afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar as dificuldades. Eu posso enfrentar os momentos quando parece que não há saída. Parece que não temos solução. Mas Cristo vem e no momento próprio dá a solução, a força para enfrentar a situação. Tivemos hoje pela manhã o testemunho de alguém que, colocando em prática a vontade de Deus na vida, foi o irmão Josimar que deu o testemunho hoje pela manhã, e ele querendo colocar em prática a vontade de Deus na vida, e Deus falou ao seu coração que ele precisava deixar o seu emprego para realizar algo para Deus, e Deus faria com que ele tivesse desenvolvimento para investir na obra de Deus. Só que ele deixa o trabalho e as coisas começam a se complicar, e tudo parece que está mal, e parece que Deus não vai cumprir com aquela promessa feita, e no momento quando ele está a ponto de desistir de tudo, então Deus manda um recado, e diz: não te mandei eu? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E a partir dali, é como se Deus dissesse: olha, para você saber que sou eu que estou fazendo, sou eu que estou do seu lado, é para você saber que você pode depender de mim, é para você não ficar pensando que é a sua mão que vai lhe dar o sustento. Eu estive durante um bom tempo tentando trazer o sustento pela minha própria mão. Tinha já recebido o chamado para o ministério, mas sabia de tantas dificuldades porque pastores passam, e então passei um tempo dizendo para Deus: Deus, espera um tantinho, deixa eu montar alguma coisa aqui que a minha esposa possa administrar e que possa servir de suporte para o sustento da família. E o tempo foi passando e as coisas não aconteciam. Até o momento que eu vi que eu estava dizendo para Deus: Deus, deixa eu me sustentar com as minhas mãos, porque se eu depender das tuas mãos, posso atravessar dificuldade. E a partir daquele instante, então disse: Deus, estou nas tuas mãos para aquilo que tu quiseres. E Deus então começou a desenhar aquilo que foi o ministério pastoral da maneira que Ele quis. E nunca faltou o que foi necessário para a nossa vida. Começamos o ministério numa cidade muito pequenininha no sertão de Pernambuco, com um sustento bastante restrito. Nunca faltou comida à mesa, nunca faltou o apoio necessário, e pudemos foi sentir a mão de Deus provendo em todas as coisas.
A presença de Deus na nossa vida é a maior riqueza que nós temos. E agora o apóstolo Paulo vem e diz nessa carta aos Colossenses, que ele então se empenha no cumprimento desse ministério recebido da parte de Deus. Ele diz que tem o máximo empenho, mas que até neste empenho, é Deus quem age através dele. Ele vai então dizer, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele diz que ele toma a iniciativa, ele se esforça, ele dá os passos necessários, ele então caminha na direção daquilo que Deus tem colocado diante dele como chamado, como responsabilidade. Mas ele reconhece que no final das contas é Deus quem opera através dele, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É Deus que nos capacita a realizar a sua obra. O que ele deseja é que nós nos coloquemos nas suas mãos, primeiramente crendo que Cristo é Salvador, entregando a Ele a nossa vida, na certeza de que Cristo veio para que nós pudéssemos estar restabelecidos à presença de Deus. Cristo veio para remover de nós aquilo que nos impedia de estar na presença do Pai, o nosso pecado. E então Cristo veio para que, sendo sem pecado, morrendo ali na cruz, condenado pelos nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, pudesse nos oferecer perdão. A nossa vida pudesse ser lavada de tudo aquilo que faz com que nós estejamos impedidos de estar na presença de Deus, mas lavados no sangue de Jesus Cristo, nós podemos nos apresentar diante do Pai, podemos estar com Ele por toda a eternidade, podemos saber que a vida eterna nos é garantida, não por merecimento nosso, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Primeira coisa que precisamos é entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, crendo que Ele é Salvador, recebendo-o como nosso Salvador e Senhor. E depois, sendo portadores dessa mesma mensagem. O apóstolo Paulo assim o fez. Ele se colocou como instrumento de Deus. E ele saiu ali da igreja de Antioquia, onde ele foi chamado para o início do ministério, e depois de 1 ano e meio ali na igreja de Antioquia, nós temos em Atos capítulo 13, o Espírito Santo dizendo à liderança daquela igreja, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E o chamado que foi apresentado a Paulo, é que ele seria pregador aos gentios. Ele sai daquela região, vai por toda a região da Galácia, Ásia Menor, Bitínia, e chega a Macedônia, Grécia, e a gente sabe que ele chegou até Roma. Quanto alcance teve aquela vida? O que é que Deus requer de nós? Que nós atendamos o chamado que Ele tem para cada um de nós. Esse chamado pode ser alcançar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, sua família, ou pode ser sair do seu lugar e ir para um lugar onde Deus tem um ministério para ser exercido por você. E você é que sabe o que é que Deus fala no seu coração. Você é que sabe aquilo que Deus coloca como desafio na sua vida. O apóstolo Paulo então entende o seu chamado e ele parte para o cumprimento desse chamado. E nós temos também um chamado da parte de Deus, que precisa ser atendido. Podemos começar em oração por aqueles a quem Deus nos tem chamado e dar os passos necessários, empenhando-nos da maneira como o apóstolo aqui diz que se empenhava. E aí Deus é que vai agir através de cada um de nós. Nós vamos agora
cantar novamente o hino oficial de missões mundiais. E estaremos, enquanto cantamos, pensando que aquilo que estamos cantando é algo que está dentro do chamado que Deus tem para nós. Qual é o alcance deste chamado? Qual é a abrangência deste chamado? Só você sabe e Deus. Mas o que é necessário é que possamos estar nos colocando como instrumentos de Deus para o cumprimento deste chamado. O tema de missões é Meu Chamado, Voz de Deus às Nações. E isso pode significar desde perto da sua casa até longe. A gente pode, aos que estão perto, compartilhar aquilo que recebemos. Aqueles que estão longe, nós podemos orar, e a oração abrange também os de perto, mas a gente pode orar e a gente pode sustentar aqueles que estão indo aos locais mais distantes nessa terra. Os batistas brasileiros têm na Junta de Missões Mundiais um instrumento de Deus para o alcance das nações. O que é que Deus tem a tocar no nosso coração para que possamos estar sendo instrumentos seus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra? Missões locais, onde nós estamos. Jerusalém, a nossa Jerusalém, a cidade do Recife. Judéia, está ali missões estaduais. Judéia e Samaria representando a nossa nação, os estados que estão à nossa volta, missões nacionais. E até aos confins da terra, em missões mundiais. Cantemos esse cântico que é um desafio para a nossa vida de dedicação ao nosso Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro quando eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar.
tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua graça. Louvamos o Teu nome porque pela Tua graça podemos ter perdão de pecados, salvação, vida eterna, estarmos restaurados à Tua presença, apesar de sermos fracos, de sermos falhos, mas Teu Filho Jesus levou sobre si a condenação que era nossa, para que tivéssemos a nossa vida purificada, estarmos habilitados mais uma vez à Tua presença. Agradecemos porque pela Tua graça, Tu nos tens chamado para levar avante a mensagem de salvação no Teu Filho Jesus. Louvamos o Teu nome porque Tu nos tens capacitado, e mesmo quando achamos que não podemos fazer, mas se Tu estás tocando no nosso coração, é porque Tu has de suprir todo o necessário para o cumprimento da missão que entregas a cada um de nós. Assim, Pai, que o chamado que Tu tens feito a cada um de nós possa estar claro na nossa mente, que possamos alcançar as pessoas que estão à nossa volta, possamos estar em oração por estas e mesmo por aquelas que estão distantes, e que possamos estar também suprindo todo o necessário para o alcance daqueles que estão espalhados até os confins da terra. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, para a Tua honra e Tua glória. E se alguém entrou aqui nesta noite, Pai, sem ter a certeza de salvação, sem ter esta restauração à Tua presença, sem saber do perdão que Tu ofereces pelo sacrifício de Jesus na cruz, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração a necessidade desta entrega, e que este seja o momento de poderem dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Fala a cada coração conforme a Tua vontade, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.